Começa hoje a Euro 2024. A ideia desse vídeo é dar um panorama de quem eu considero que vai brigar pelo título, seleções favoritas, se pode ter alguma surpresa, em quem a gente deve ficar de olho, aquelas apostas, aqueles palpites que a gente faz antes da competição começar. Dá um like no vídeo aí, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 200 mil inscritos por aqui. Estou em viagem, visitando a família no meu estado, no Rio de Janeiro, então os cenários serão diferentes nesses dias. Vamos com os recados aí, ó. Odds supremas para hoje. Presta atenção, eu acabei de colocar na tela aí. Uma combinada, por exemplo, ó. Vitórias da Alemanha contra a Escócia na abertura da Euro, do Santos contra o Avaí na Série B e do Boca contra o Vélez no Campeonato Argentino. O Boca tem 4 pontos, o Vélez tem 5 em 12 disputados até aqui, vão pressionados para esse jogo. Se esses 3 resultados acontecerem, a cotação é 7,5. Além de vitória da Alemanha com assistência do Kroos, cotação de 5,3. Vitória do Boca com gol do Cavani, cotação 4. Essa é uma sessão muito especial do site do Aposta Ganha. São cotações turbinadas, cenários diferentes, onde você pode se divertir e ter um ganho muito legal. Sempre com responsabilidade, tá, galera? Vai lá do site do Aposta Ganha, procura lá Odds Supremas. Geralmente fica na parte alta do site, naquelas abinhas ali de opções, e aí você confere e faz a sua fezinha. Link no comentário fixado deste vídeo, ok? E o segundo recado, hoje, por volta das 9, eu estarei na casa de outro familiar, mas vai rolar a live pós-jogo de Operário e Santos. Hoje rola, beleza? 9 da noite. Vamos analisar aí mais uma partida do Peixe no Brasileirão da Série B. Vamos ao assunto do vídeo, então. Obviamente, esse vídeo não vai tratar do Brasileirão, até porque ontem eu não vi nada do Brasileirão, justamente por estar nessa viagem aqui ao Rio de Janeiro. Então vamos lá, eu vou falar da Euro, que começa hoje com a Alemanha e a Escócia, o país sede em campo. Eu não sei, eu pensei em começar falando na minha ordem de preferência, de favoritismo, mas sei lá, já mudei. Como eu citei a Alemanha aqui, eu acho que vale a gente começar pela seleção anfitriã dessa Eurocopa. A Alemanha passou por uma grande decepção, uma perda de tempo, não sei se similar ao que aconteceu com o Brasil, mas também um trabalho que não andou, o trabalho do Hans Flick. A diferença é que talvez aqui no Brasil a gente sempre tratasse o Diniz como um tampão, um interino para sonhada chegada que nunca aconteceu e pelo visto nunca acontecerá do Carlo Ancelotti. O Hans Flick não, o Hans Flick chegou para ser o técnico da seleção, para iniciar um novo ciclo, com muita lembrança do histórico Bayern campeão 100% da Champions de 2020, mas o trabalho dele não andou, durou apenas 9 meses, um recorde negativo de permanência e uma saída depois de tomar um pau do Japão, que é uma seleção em ascensão, emergente no futebol mundial, mas enfim, tomar goleada para o Japão, uma tetracampeã do mundo como a Alemanha, realmente é um negócio que pesa muito. E aí você tem o Nagelsmann, que é um técnico super jovem, com 36 anos de idade, que já teve experiência do Bayern de Munique, que teve lá os seus problemas muito de vestiário, sem dúvida, e uma Alemanha que, em termos de confiança, ela vem baqueada em grandes competições, porque, ok, em 2014, a seleção do 7-1, a seleção campeã do mundo, mas em 2018, na Copa do Mundo, ela cai na primeira fase, em 2022, na Copa do Mundo, ela cai na primeira fase, na última Euro, ela cai nas oitavas. O histórico recente da Alemanha é de eliminações muito precoces. Só que agora é um momento novo. É um técnico jovem, algumas lideranças jovens em campo, então você vê uma ascensão de um Musiala, você vê a temporada que fez o Wirtz, por exemplo, no Bayer Leverkusen, e aí você soma isso ao apoio da torcida em casa e o Toni Kroos, numa despedida de carreira que, obviamente, está mexendo com todo o vestiário da Alemanha, como mexeu com o vestiário do Real Madrid. Eu vejo essa Alemanha chegando em ascensão e com potencial para curar as feridas das últimas temporadas. Eu fui dar uma olhada aqui nos jogos recentes de preparação da Alemanha nesse ano. A Alemanha teve, por exemplo, em março, uma data FIFA forte, onde ela pegou França e Holanda e ganhou os 2 jogos. Meteu 2-0 na França e 2-1 na Holanda. Agora, ela teve um empate com a Ucrânia e uma vitória contra a Grécia. Eu entendo que o contexto da data FIFA de junho, a gente tem que olhar esses resultados recentes dessas seleções com muita cautela, porque é fim de temporada, vários caras aí estão chegando já no limite e todo mundo chega, claro, para ajustar os ponteiros para a Euro, mas também se preservando um pouquinho para chegar na melhor condição possível para o início da Eurocopa. Então, tem que ter cuidado, tem que ter um filtro para, a não ser que seja algo muito discrepante,
a gente precisa ter uma benevolência aí com alguns resultados. Eu vejo assim na data FIFA de junho, em termos de performance principalmente. Bom, acho que a Alemanha briga pelo título. Não é a minha principal candidata, principal favorita. Eu chegarei lá agora, mas acho que a Alemanha brigará pelo título sim, pelo material que tem em campo e pelo fator casa. A minha candidatíssima ao título ainda é a França, pela abundante qualidade que tem. Enquanto essa situação persistir, eu acho que a França vai entrar como favorita nas competições. Eu acho que, naturalmente, além de ser a favorita para ganhar essa Euro, a França será a favorita daqui a 2 anos na Copa do Mundo na América do Norte. Eu acho que é difícil que isso não aconteça. Porque é a geração, se você pegar aqui, o último amistoso da França foi contra o Canadá. A França acabou empatando por 0-0 agora. Nós estamos falando de uma preparação. Você olha o que a França tinha em campo, já era, né, muito forte. Olha o banco da França nesse jogo. Fim de temporada, normal, nem todo mundo começou jogando. Mas, pô, o Mbappé não é banco desse time, vários aqui não são. Mas a França se deu ao luxo de escalar um time e ter no banco Mendy, Tchouaméni, Zaire-Emery, Barcola, Colomoni, Coman. Aí ela tinha no time titular, pra você ter uma ideia, o Pamecano, Saliba, Theo Hernandes, Camavinga, Kanté voltando, Dembélé, Griezmann, Thuram, Giroud. Esse é o time dos caras. Ninguém tem. A Inglaterra tem também uma fartura de nomes muito grande. Mas ninguém tem no nível da França. Na quantidade e na qualidade, na proporção dessa seleção francesa. Então, nós estamos falando de um cara que continua no comando, que é o Deschamps, mais de uma década. E isso não é comum, isso não tem sido comum no ambiente de seleções. Então são 12 anos à frente de uma seleção muito forte, de um cara que em todos os setores do campo, não tem um setor de carência. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente passa esses perrengues, né? Quem é o nosso lateral direito? É um cara que joga de zagueiro do clube. Quem é o nosso lateral esquerdo? Não tem dono da posição ainda. Quem é o nosso 9? Poxa, é um garoto de 17 para 18, que eu acho que já deveria ter sido titular, ter sido nomeado como titular. Tem gente que acha que ainda é precoce. A França não tem esse problema. Caras de alto nível em todos os setores. Então, para mim, destacadamente, a França é a favorita para esse título da Eurocopa. A Inglaterra tem uma semelhança também, né? Só que a Inglaterra tem um negócio que ela precisa lidar. Essa coisa do jejum longo e de lidar com favoritismo. E escapou o título para a Itália na última Eurocopa. Então a Inglaterra conviver com essa coisa de a gente chega grandão, com expectativa grande e o final é sempre o mesmo. E o final a gente fracassa. Tem elenco para isso. Então você pega aqui, por exemplo, o amistoso da Inglaterra contra a Islândia. A Inglaterra, nesse jogo, acabou empatando por 0-0. Nesse jogo ela ainda não tinha o Bellingham. Mas esse time que entrou em campo, com o Walker, com o Phil Foden, com o Harry Kane, com o Palmer. E aí você olha as opções que ela tinha no banco, ela tinha um Saka do banco, ela tinha um Arnold, ela tinha um Joe Gomes, ela tem opções. Acho que as da França são ainda melhores, mas a Inglaterra também chega com um elenco muito forte. E ela chega... A França tem um cara que, dependendo do que fizer da Euro, eu quero até falar sobre isso aqui de melhor do mundo, só fazer esse corte aqui pra gente seguir. Dependendo do que o Mbappé fizer na Euro, eu não duvidaria que ele ganhasse o prêmio de melhor do mundo. Acho justo? Não. Acho que esse prêmio é do Vini, independentemente do que venha a acontecer na Eurocopa e na Copa América. Mas a gente sabe como funciona a cabeça dos caras. A França tem esse potencial candidato a melhor do mundo. A Inglaterra tem 2, pelo menos, talvez 3. Se a gente levar em consideração tudo que o Phil Foden jogou nessa temporada na Premier League. Tem o Bellingham pelo Real Madrid, que fez uma primeira metade muito boa, a segunda nem tanto, mas o cara ganhou a Champions. E tem o Harry Kane, que não levantou títulos do Bayern, mas eu insisto em repetir isso, fez temporada de melhor do mundo, teve números de melhor do mundo. Esses caras estão à disposição na seleção da Inglaterra. Então isso me faz, voltando ao ponto e fechando esse corte aqui do prêmio de melhor do mundo, isso me faz ter essa crença de que se alguém pode tirar esse título da França, algumas seleções talvez possam, eu acho que a Inglaterra é aquela que pode mais. E tem aí a campanha da Euro, da eliminatória, que foi muito tranquila. Líder invicto do grupo dela nas eliminatórias para a Eurocopa. Analisando aqui os jogos da
Inglaterra nesse ano tem a derrota para a Islândia, que está todo mundo destacando e tal. Nossa, mas você está elogiando aqui, esse time perdeu para a Islândia. Acho que a data FIFA de junho tem todo esse contexto que eu já falei aqui enquanto comentava sobre a Alemanha. E ela perde para o Brasil também. Ela tem 2 derrotas nesse ano que eu acho que ligam um sinal de alerta. Eu acho que mais até a derrota para o Brasil. Porque ali era um contexto de data FIFA de março, ali os jogadores estavam em outra rotação na temporada, outra intensidade, e o Brasil, que é o Brasil, que é a maior seleção do mundo, que tem que ser respeitada sempre, é o Brasil, mas era um Brasil com técnico estreando, ciclo novo, sem nenhum legado do time de 2023. A Inglaterra jogava em casa, jogava em Wembley. Eu acho que esse amistoso ele é mais alerta do que o amistoso contra a Islândia, onde claramente o time entrou se segurando para estrear na Eurocopa contra a Sérvia. Enfim, eu ainda acho que a Inglaterra pode brigar, mas eu vejo ela chegar num contexto um pouquinho menos favorável do que a França para essa Eurocopa aqui. Falei da Itália, né, que ganhou a última Euro justamente em cima da Inglaterra. E também dei uma olhada aqui nos jogos da Itália esse ano. A Itália tem 3 vitórias em 4 amistosos, contra a Bósnia, contra o Equador e contra a Venezuela, e um empate com a Turquia. A Itália não fez nenhum jogo assim de altíssimo nível para esse ano. A Itália tem um novo ciclo começando, com o Spalletti, que foi campeão de maneira histórica pelo Napoli, e fez o que eu também faria. Pegou o Napoli, que não ganhava o campeonato italiano desde a virada dos anos 80 para os anos 90, botou campeão, entregou a taça e falou, tô indo embora, tchau. Até porque era a seleção italiana batendo na porta. E é muito difícil você manter, né, por mais que o Napoli não tenha perdido grandes jogadores, manteve todo mundo, perdeu o Kim, os caras continuaram e o time não conseguiu rodar na temporada seguinte. É muito difícil mesmo, eu acho que o Spalletti tomou a melhor decisão possível. E agora é o primeiro grande torneio do Spalletti à frente da seleção italiana. Então, nós estamos vendo um time que ainda está achando uma maneira de jogar. A cara do Spalletti de jogar a gente ainda vai tentar ver nessa seleção italiana. É uma seleção que não tem jogadores, alguns jogadores não têm tanta bagagem assim de seleção italiana, tanto histórico assim de seleção italiana, mas você tem uma galera que estava no grupo campeão da Euro de 2020, que foi disputada por causa da pandemia em 2021. Então, Di Lorenzo tá lá, Jorginho, que mais? Donnarumma, Barella, esses caras, Chiesa, esses caras continuam, né, naquele elenco que veio nesse ciclo. É uma Itália que tem as frustrações das 2 últimas Copas, então tem uma pressão grande. Uma seleção como a Itália ficar fora de 2 Copas do Mundo seguidamente é fiascão, é feio. Eu acho que a Itália ela entra correndo por fora. É a Itália. A Itália às vezes chega mal, capengando, ninguém espera lá nada e a Itália vai lá e surpreende como surpreendeu na última Eurocopa. Eu nunca descarto a Itália para nada, mas não coloco hoje no bloco aqui junto com França, depois Inglaterra, Alemanha. Eu acho que a Itália não está nesse nível. Em maturação de um modelo de jogo não está mesmo e em peças também. Ela fica abaixo, por exemplo, de mais uma. Ela fica abaixo da seleção de Portugal, que é outra seleção para a gente olhar aqui com atenção e que eu acho que pode ter aí com essa geração Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e o Cristiano Ronaldo, que continua fazendo os seus gols, ok, joga numa liga de nível muito discutível, que é a Liga Saudita, mas é um cara que se cuida. Cristiano Ronaldo, a gente está falando de um cara diferente, é outro departamento, é outra conversa. Então ele está cada vez mais à vontade na seleção, com 39 anos de idade, mas produzindo pela seleção, como a gente viu aí nesse período de preparação, sedento por recordes, que é uma coisa que é uma marca do Cristiano Ronaldo que eu acho que contagia todo mundo. E tem um negócio legal no momento da seleção de Portugal, porque é uma seleção que está embalada. O Roberto Martinez chegou e o time está 100%. Eu sei que a gente sempre tem que olhar com cautela resultado de amistoso, de preparação, mas a batida toda, de eliminatórias e tal, fez Portugal chegar com testa alta. Eu acho que Portugal, na teoria, tem muito mais chances de furar ali esse trio França, Inglaterra e Alemanha, que talvez seja cotado como o trio dos 3 maiores candidatos ao título, o trio dos maiores candidatos ao título. Eu acho que Portugal entra nessa briga. Eu acho que Portugal foi campeã da Euro em 2016, é bom lembrar. Eu acho que Portugal hoje, você não olha mais para Portugal
como aquela seleção que, beleza, não vai competir, não briga para título. Não, Portugal, muito por essa geração, muito pela influência do Cristiano Ronaldo, que ainda está aí, Portugal se coloca hoje, se posiciona hoje de uma maneira diferente dentro do continente. Eu não descartaria Portugal na briga, apesar de entender que ainda está abaixo da França, da Alemanha e da Inglaterra. Eu acho que tem um bom debate aí, mas eu acho que a Alemanha... eu acho que a Inglaterra com certeza tem um número maior de opções. A Alemanha tem uma seleção muito jovem que eu acho que tem potencial para jogar mais do que a seleção de Portugal. Eu acho que o teto técnico dessa Alemanha ele pode ser mais alto que o de Portugal, que tem uma excelente geração. Mas eu não tiraria Portugal do bolo, não, de jeito nenhum. Eu estou muito curioso para ver essa Espanha. Em mais uma competição oficial, a Espanha, eu acho que todo mundo entende aqui que por mais que seja uma seleção jovem, eu tinha a visão da seleção da Espanha na Copa do Mundo do Catar, de uma seleção que não seria campeã do Catar. Ok, eu não tinha essa sensação. A Espanha não vai chegar entre as 4, não vai chegar na final. Acho que o trabalho do Luiz Henrique é trabalho de renovação, é trabalho de médio e longo prazo, é uma seleção muito jovem. Então, agora o Yamal tá chegando, sabe? Tem Pedri, o Gavi que tá machucado. É uma seleção pro futuro, mas também acho que foi precoce a queda da Espanha na Copa do Mundo, e a maneira como a Espanha caiu, eu acho que chocou um pouquinho. A Espanha ganhou a Nations em 2023, tinha uma década sem título, que ela tinha sido campeã da Euro lá em 2012, ficou esse período todo aí e ganhou a Nations em 2023, o que é, sem dúvida, uma notícia excelente. Terminou só com uma derrota a campanha das eliminatórias. Jogou em março o amistoso com a seleção brasileira, a gente viu, empate 3-3, com uma arbitragem pra lá de discutível e tal. Então a Espanha é aquela seleção que, pela juventude, vai precisar de casca nesses grandes eventos. Em compensação, é uma juventude com muito talento, é uma seleção de circulação de bola, de toque de bola, de uma maneira de jogar muito característica, muito particular. Tem o Rodri, que é o ponto de equilíbrio, de liderança dessa seleção, e que já vem há pelo menos 2 anos sendo um dos principais jogadores do mundo. Na posição dele, eu acho que hoje ele é o melhor jogador do mundo. Então, cara, é outra pra gente observar. Eu também não coloco no bloco das principais candidatas ao título, mas ali pra gente ficar de olho. Eu jamais descartaria essa Espanha com o material que ela tem às mãos. Tem outras seleções aqui que eu acho que a gente pode olhar e a gente sempre deposita esperança, nem sempre corresponde, mas, por exemplo, a Holanda, que infelizmente acabou perdendo o Frank de Jong, machucado, mas a Holanda tem ótimos nomes. É a Holanda do Van Dijk, é a Holanda do Frimpong, que jogou muito pelo Leverkusen na última temporada, é a Holanda do Gakpo, é a Holanda. Tem bola, tem ótimos nomes e vem num crescimento, né? Eu não descartaria a gente olhar para a Holanda como uma seleção que pode chegar longe. Não tô cotando para título. A Bélgica, é aquele velho debate. Safra belga, geração belga. Mas, cara, é a seleção do Kevin De Bruyne, é a seleção do Doku, do Manchester City, é a seleção do Lukaku, é a seleção do Courtois, que acabou ficando fora da Euro para finalizar ali o seu processo de recuperação. Tem um trabalho que começou em 2023 do Tedesco, então nós vamos para a primeira competição, primeiro teste desse novo momento da seleção da Bélgica. Enfim, tem um período aí de transição, né? Tem uma galera nova pedindo passagem na Bélgica e já tem uma galera há mais tempo, com mais rodagem de seleção, que vira ali uma referência. Até por viver essa, entre aspas, entre safra, eu não considero a Bélgica a favorita, mas fico de olho sempre, porque talento tem ali. Talento eu acho que sempre tem. Você vai olhar, de repente, aqui uma Croácia, por exemplo, nas 2 últimas Euros, a Croácia parou nas 8ª de final. É uma geração que tem talento, mas tem batido muito na trave. Mas, enfim, não vejo a Croácia com força para título. Ainda tem o Modric, ainda tem, que mais? Kovacic, ainda tem mais Brozovic. A Copa do Mundo da Croácia foi acima do esperado para mim.
A Croácia, ela não eliminou o Brasil pelos 4 minutos finais apenas. A Croácia fez, por exemplo, um primeiro tempo taticamente muito superior ao Brasil. O Brasil não conseguiu entender a estratégia da Croácia em campo, então tá longe de ter sido uma classificação no acaso, na sorte, só porque os caras não voltaram faltando 4 minutos. Não, a Croácia jogou bola, jogou futebol contra o Brasil, mas eu não vejo a Croácia no nível, assim, vejo a Croácia razoavelmente distante do nível da França, até do nível da Inglaterra, por exemplo, nesse momento, e tem uma questão de idade de alguns jogadores que eu acho que pode ter um peso aí que é importante pra gente olhar. Dinamarca fez uma campanha legal nas eliminatórias, ganhou os últimos 3 amistosos, então ela vem aí num embalo. A gente esperava muito mais da Dinamarca na Copa do Mundo, bem mais, né, pelo que tinha feito na Euro anterior e tal, mas acabou caindo na fase de grupos. Então a Dinamarca tem essa coisa de, a gente acha que vai e de repente, né, não vai. Tem um treinador que já está há 4 anos, que é o Hjulmand, isso é importante, isso pesa, mas eu também acho que é uma seleção que fica num bloco intermediário ali em termos de favoritismo. Estou muito curioso para ver a Albânia do Silvinho, né, porque é uma classificação realmente mágica. O Silvinho vai lá, o Silvinho saiu do Corinthians, criticadíssimo, ele cai na 3ª rodada do Campeonato Paulista, perde um clássico dentro de Itaquera pro Santos e tal, e aí nas eliminatórias ele só perde um jogo na eliminatória inteira pra Eurocopa, pegou um grupo brabíssimo, que todo mundo tá chamando de grupo da morte na Euro. Claro que eu não vejo a Albânia com chances de ganhar a competição, e passar da primeira fase vai ser muito difícil, mas eu acho que é uma história muito legal, né, de como a Albânia chegou para a Eurocopa depois de tanto tempo, de como um técnico brasileiro, num contexto assim muito difícil, muito pouco provável, conseguiu levar uma seleção para disputar a Euro. Então vai ser legal pelo menos ver a Albânia, né, desfrutar desse momento. Então, para fechar, França para mim é a grande favorita. Eu colocaria algumas fichas na Inglaterra e na Alemanha. Acho que Portugal vem logo atrás, acima da Espanha, que ainda precisa de mais experiência, e acima da Itália, que tem um trabalho novo e que tem menos peças do que as seleções que estão nesse bloco de cima. Então eu destacaria essas 6 seleções, uma com grandes chances, outras 2 vindo logo atrás, e mais um bloco ali onde Portugal está sozinho. Espanha e Itália vem muito pela tradição da Itália e pelo talento que tem a Espanha, mas com alguns pontos ainda a ajustar. É o meu G6 da Eurocopa, mas claramente acho que o título vai ficar com a França. Se eu tiver que escolher uma só, Jorge, você só pode citar uma para ser campeã. Eu vou de França, que acho que é um palpite em tese seguro, mas o futebol adora destruir as nossas seguras convicções. O que você acha que vai dar nessa Euro? Tomara que seja uma grande Euro, de grandes jogos, e quem gosta de futebol vai viver um período maravilhoso desses próximos 30, 40 dias com Euro e depois a Copa América começando lá pelo dia 20 e 3, 4 jogos no mesmo dia. Vai ser maravilhoso, a gente vai ter muito assunto aqui no canal. Deixa aí o teu favorito, o teu ranking de favoritos nos comentários, como eu fiz o meu. Vamos ver se vai divergir muito do meu ou não. Like do vídeo se você ficou até o final. Ótima sexta para todo mundo, juízo e tchau.